Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A segunda pesca maravilhosa foi o último milagre bíblico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição. Vamos para a Bíblia. João 21, versículo 3. E disse-lhe Simão: vou pescar. E diz-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5. E disse-lhe, pois, Jesus: Filho, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amados, vamos para mais um dos milagres de Jesus Cristo. Houve duas pescas maravilhosas, uma no início do ministério de Jesus Cristo e outra logo após a sua ressurreição. Os milagres ocorreram com anos de diferença entre si, mas em ambos os casos, os apóstolos estão tentando pescar sem sucesso no mar da Galileia, quando Jesus pede que tente mais uma vez, mas lançar as redes, ao que eles são recompensados com uma grande quantidade de peixes. Vamos falar hoje
da segunda pesca maravilhosa, o último milagre terreno de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João. 7 discípulos, Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros, decidiram ir pescar na noite seguinte à ressurreição de Jesus, sem sucesso nenhum. No alvorecer do dia seguinte, Jesus Cristo os chamou na margem do mar da Galileia, mas eles não o reconheceram. Moços, apanharam algum peixe? E os seus discípulos responderam que não, mesmo tendo pescado a noite toda. Jesus respondeu: lançai a rede à direita do barco e achareis. Os apóstolos, mesmo sem saber que era, o obedeceu. E grande foi o milagre, pois quase que a rede se rompeu pela grande quantidade de peixes. Percebendo então a identidade do estranho, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, o que fez com que Simão Pedro pulasse na água para ir ao seu encontro. Pela obediência dos discípulos, eles foram abençoados com 153 grandes peixes. Quer ser abençoado, obedeça a voz do Todo-Poderoso e guarda os seus mandamentos. A primeira pesca maravilhosa se encontra no Evangelho de Lucas. Ele entrou num barco pertencente a Simão Pedro e, afastando-se um pouco da margem, ele sentou e passou a pregar para o povo a partir do barco. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dize-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Ambos os milagres, as ordens de Jesus Cristo foram executadas. Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O segredo da nossa vitória está na obediência e na perseverança. Deuteronômio 28, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Este versículo nos mostra que a segunda vinda de Jesus Cristo será de repente, irá pegar muitos crentes desapercebidos. Lucas 24, versículo 16.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Até as pessoas que andavam com Jesus Cristo não o reconheceram, pois bem poucos têm sensibilidade para ver as coisas espirituais. João 20, versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo 5. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende coisas de comer? Responderam, não. Jesus Cristo, por mais uma vez, perguntou para testar os seus discípulos, pois ele já sabia o que tinha que fazer. Ele já até mesmo sabia a quantidade de peixe que eles iriam pescar. João 6, versículo 6. Mas dizia isso para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus Cristo, sendo onisciente, conhece o final de todas as coisas. Versículo 6. E ele lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. É lindo quando o homem e a mulher obedecem à voz do Senhor, pois a obediência é a maior prova de fé. Pois todos aqueles que crêem em Jesus Cristo ouve e guarda os seus mandamentos. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quando a Bíblia do discípulo que Jesus amava está se referindo a João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. João 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo que ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Jesus Cristo alertou ao povo para que eles viessem andar composto, para que ninguém viesse ver a sua nudez. Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque estava distante da terra, senão
quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. 200 côvados são o mesmo que 100 metros, pois cada côvado é equivalente a 50 centímetros. O côvado é medido da ponta do cotovelo à ponta do dedo mindinho. Este milagre também é conhecido como o milagre dos 153 peixes. Foi o primeiro e último milagre de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Versículo 9: E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus Cristo já estava com o pão e o peixe preparado, para que ninguém tivesse dúvida da sua ressurreição, pois os espíritos não comem e nem bebem. Versículo 10: E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Jesus Cristo mais uma vez tinha se reunido com seus discípulos para cearem junto. João 10, versículo 13. E chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe graça, e semelhantemente o peixe. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Todas as vezes que os discípulos obedeceram à voz do Senhor, grande foi a bênção, grande foi os milagres. O segredo do nosso milagre está na obediência. Lucas 5, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Quer ser abençoado? Continua obedecendo a voz do Todo-Poderoso. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.